Meus amados, é o João, como estão todos vocês aí, meus queridos, ao redor do mundo? O Senhor aí que está com todos vocês, guiando todos vocês, treinando todos vocês. Não há dúvida mesmo, eu tenho certeza que o Senhor está tão alegre em poder fazer isso com a noiva. Quanto tempo, né? Quanto tempo ele esperou para poder fazer isso com a noiva, né? Só nesse final de tempos, né? Ficar conosco, treinar a gente, preparar a gente, né? Eu tenho certeza que ele está tão alegre nesse processo. Muito, muito interessante, então, aos novos, aqui meu nome é João, os Mistérios de Deus, o canal do nosso Senhor Jesus Cristo, para passarem as mensagens dele. O canal ficará ainda funcionando até o dia que ele achar que não é mais necessário. Tudo aqui é feito para a glória do nosso Senhor e a glória dele somente, mas não há dúvida sobre isso. Um forte abraço a todos vocês. Por aqui é só caos, né? Caos, tumulto, e a tendência cada vez a piorar mais. Eu entro na internet para ver os eventos, cheio de coisa, cheio de coisa que vai acontecer, né? Que a gente já sabe até que está vindo por aí, né? Mas então, o importante é aqui ficar junto com o nosso Senhor. Eu tenho outra mensagem aqui que eu posso falar, muito interessante, da Jack, das mensagens pessoais do seu Pai, do seu Deus, vão ser falados no live. Muito bem, então, antes de eu seguir, hoje eu tenho um sonho do 422 da Erin, como eu te falei antes, eu não quero ficar muito para trás, e ela já tem o 423, e principalmente agora nos finais de tempos, né? Realmente as coisas estão apertando mais. Como o senhor falou, o maligno realmente está querendo deixar os filhos dele bastante atarefados, tá? E ele está fazendo isso com a minha família, tá? É interessante mesmo. Meu carro do meu filho quebrou, entendeu? Então eu tenho que dirigir 60 quilômetros e pegar ele, trazer de volta para casa. E problema de carro, coisa inacreditável. A porta, o capô de trás do carro não abriu por causa de um pedacinho de papelão que estava nos instrumentos. Uma coisa inacreditável, realmente o maligno está me deixando muito atarefado para ficar longe. Mas a gente segue o passo, dando graças e glória ao nosso Senhor. Gente, muito, muito bacana o sonho 422. Em vez de falar isso, eu queria falar para vocês que eu li o comentário hoje, tá? E eu acho isso, assim, de certa maneira, importante, porque esse irmão estava bem arrependido das coisas que esse irmão tem feito no passado, e ele demonstrou, né, escrevendo em palavras, ele ou ela, escrevendo em palavras que passou um tempo muito difícil na vida dele, e ele viu. Então, ele estava escrevendo, eu estou medindo minhas palavras aqui, para não sair errado. Ele falou essas palavras de arrependimento, e as palavras de arrependimento foram muito usadas no pronome nós, tá? O arrependimento que você tem, é claro, tem o arrependimento que aconteceu com Daniel, que aconteceu no livro de João, que aconteceu com Moisés. Tem o arrependimento, é claro, que você chega perante o Senhor como um intercessor, né? E aí você pede, nós erramos, aí você pode usar o nós, né? Nós erramos contra o Senhor, nós não ouvimos suas leis, seus mandamentos, que nem você vê aí na oração. O arrependimento pessoal é seu, tá? Por exemplo, Senhor, nós erramos, nós. O Senhor quer ouvir eu, viu? O arrependimento pessoal que eu vi esse irmão fazendo, tem muito nós. Dá para ver que ele passou por um momento muito, muito difícil, e agora ele está aqui abrindo o coração dele. Eu queria falar então para os irmãos que esse arrependimento, é que o Senhor busca esse arrependimento, é quando você chega perante ele, tá? Eu errei, eu fiz errado, eu não escutei o Senhor, eu não escutei os irmãos, eu segui do jeito que eu achava, sabe? É isso aí que ele quer ouvir, tá? O arrependimento que você chega, nós sempre somos falhos, nós sempre errando, então pode até indagar, o Senhor pode até indagar, mas não foi você que errou? Então, muito cuidado, eu queria passar isso rapidamente, que eu vi isso aqui, tá? Tem um momento para um e tem um momento para outro, tá? O momento pessoal, o senhor passa aqui, meus filhos, ele passou aqui que eu passei na live, ele fala, meus filhos, venham para mim,
humildemente. Isso ele fala no mano a mano, viu? No mano a mano também tem um momento. Então eu queria passar para vocês, muitas vezes a gente não pensa isso, né? Muitas vezes a gente chega perante o Senhor, nós. O arrependimento que machuca você mesmo é eu, né? Eu errei, eu furei o barco. A discussão que eu tenho com meus filhos, com a minha filha, quando é isso, quando eles erram. Ah, que nós, falei, nós quem? Aí meu filho logo, minha filha logo, não, pai, fui eu que fiz errado, eu que falei, ah, bom, tá certo, então não faz isso não. Acho que é para amenizar a punição, nós, né, todo mundo aqui. Muito bacana, eu queria falar isso para vocês. Certamente isso é um assunto mais comprido aí para um sermãozinho aí sobre o que é o arrependimento, como deve proceder o arrependimento, o estado de humildade, etc, etc. Esse sonho 444 dado para Erim, hora de separar as ovelhas das cabras. Hora de separar as ovelhas das cabras. Muito, muito interessante isso aqui. Eu aprendi muita coisa com esse texto aqui. Uma que eu fui lá conversar com a minha esposa, falei, pô, cabra é bode, é feminino de bode. Ela falou, é a mulher do bode. Minha esposa sendo mais inteligente do que eu, mais esperta do que eu. Ela me falou, não, a cabras é fêmea de bodes. Eu falei, ah, tá, eu fui na Bíblia para ver se estava certo. Então aqui está muito, muito interessante aqui. A Erin começa, estou lutando, a luta real, às vezes fiquei deprimida, não clinicamente, mas circunstancialmente. Então a Erin começa aqui, então, a comunhão dela com o pai. E aqui, já de cara, ela já entra falando sobre esse repórter dessa epidemia. Eu vou seguir em frente, são 9 páginas, tá? Vai estar no nosso site para aqueles que querem ler essa história aqui também, tá? Eu vou seguir em frente, eu coloquei uns amarelos aqui para poder falar. Realmente parece que o inimigo está vencendo, isso só aparece. Nunca, ó gente, o que é isso? O Senhor fala para Jó, né? Aonde estava você, né? Quando eu criei a terra. Ele podia falar para o inimigo, onde estava você quando eu criei o universo, né? Eu criei ou antes dele, né? Interessante. Vamos continuar, as estrelas estão sendo fechadas novamente. Ela falando ao Pai, a Bíblia é uma das nossas armas mais potentes, não há dúvida, é claro, né? O que acontecerá quando apenas Bíblias digitais estiverem disponíveis? Como será reescrito para o usuário final? Já teve alerta, já teve mensagens aqui que a Bíblia que aparecerá na era da tribulação, na época da tribulação, elas serão mudadas e serão acrescentadas, tá? Já mostrou, já teve sonho aqui da Arinho sobre isso, coisas que não eram da Bíblia foram canceladas. Aqui está, ela será reescrita na tribulação. O maligno certamente fará isso para ele, né? Ela falando aqui, a América já foi linda, realmente, gente, já foi muito linda aqui. Agora, porém, a América caiu, ele só importa consigo mesmo, é assim, você vê aqui hoje, como eu te falei antes, um casal defendendo a casa deles, de um grupo de pessoas fazendo baderna, quebraram a frente do portão deles, entraram dentro do jardim deles, e os casais estavam armados. Agora os casais serão punidos por ter tirado a arma para defender eles e apontar para a gangue lá. Por incrível que pareça. Está tudo de cabeça para baixo mesmo, né? Continuando então, continuando, a terra não precisa mais do Deus da Bíblia. Deus é muito constrangedor, as regras de Deus são odiosas. Está chegando aqui realmente, isso não é agora, já vem acontecendo há muito tempo. Uma vez que eu fui no Brasil, eu conversando aí com os familiares, e conversando aí com um dos familiares no Brasil, muito tempo atrás, e quando eu perguntei para essa pessoa, eu falei, irmãos, essa pessoa fazia espiritismo, né, de Allan Kardec, esse negócio todo, e quando eu falei sobre, fui visitar essa pessoa, eu vi umas coisas escritas, eu perguntei, amor, eu não sei como é que foi, assunto de amor, e essa pessoa virou para mim e falou, o meu Deus é o Deus de amor, contrário do seu. Realmente eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, porque a pessoa falaria tal coisa dessa forma, né? Isso já vem acontecendo há muito, muito tempo mesmo. Precisamos remover aqueles com quem não concordamos. Continuando aqui, queremos ser livres para amar como queremos, aqui o povo fala, e com quem ou que queremos. Qualquer pessoa que se
oponha aos nossos caminhos devem ser escravizadas ou mortas. Embora estejamos contra a escravidão, abriremos uma exceção para aqueles que adoram esse Deus odioso. Se não conseguimos essa mudança de bom grado, estaremos com força para você, sua família e sua casa. O Senhor vai estar falando isso há muito tempo a todos aqueles, aos filhos dele ao redor do mundo. O povo vai te odiar. E o Senhor vai falar aqui de novo mais sobre isso. Continuando aqui então, como eu te falei, vai estar no nosso site para você ver com mais tempo, tomando seu cafezinho aí e tudo. Assim, você deve guardar seu coração, pois a fonte de vida, é claro, é o coração. A grande cidade de Nova York está caindo, já falado isso nos sonhos há várias e várias vezes, o Senhor vai comentar sobre isso aqui no final. Pois é isso que o Senhor diz, estou prestes a destruir essa cidade e destruí-la não será mais habitada, embora você seja procurado, ou seja, a cidade, nunca mais será vista. Muitas coisas contra Nova York. Um outro subsonho 2, eu estou indo um pouco mais rápido, são 9 páginas. Um terrorista mata 32 crianças, incluindo sua própria filha. Tá? Aqui está, as pessoas vão ficar malucas mesmo, tá, gente? À medida que o tempo vai passando, eu acho que a melhor coisa de falar é que as pessoas realmente vão ficando cada vez mais malucas, e essas pessoas odiosas, as pessoas que vivem no ódio, vivem na raiva, vivem no rancor, serão facilmente um local para os caídos tomarem conta, tá? Facilmente. Então, aqui está a Erin e o marido dela que foi mandado para essa situação aqui. Nós dois ficamos em choque por não termos permissão para impedir essa explosão. Então, aqui, a Erin, quando está tendo esses sonhos assim, subsonhos, ela já está chegando aqui com o marido já sendo remanescente, já tendo poder. Mas aqui foi permitida a explosão. Continuando, o anjo fala, não se preocupe, pois eles já estão aqui no céu. Todas as 32 crianças, assim como seus pais, com exceção de pai e de um filho, foi aquele que causou a explosão. Uma história aqui, então, você pode ler aqui. Continuando mais para frente, o anjo fala, essas câmeras de vigilância, aqui. Enquanto meu marido e eu estávamos chateados, confiamos em Deus completamente, estamos prontos para seguir os próximos mandamentos de Deus. Isso aqui porque ela chegou no evento, e nesse evento houve uma explosão que matou muitas crianças e tal, e os dois ficaram muito tristes de não poder parar, mas tinha um propósito nisso tudo. Deixa eu ver aqui, continuando, passando mais para frente. Aqui está, vamos começar então a falar. Jesus fala, sobe a Erin. A Erin deu o Salmos 43, eu acho que é o mais favorito dela, e o Salmo 44, Salmos, né? 44, que é para o povo. Muito bom, então, vamos aqui, Jesus fala, Erin, suba, então aqui está, vamos começar. Eu estava andando em um lindo caminho, era lindamente exuberante e vivido. Eu parei, sentei e comecei a chorar. Coloquei minha cabeça em meus braços cruzados, bem no meio do caminho. Lembrei-me então de que Ezequiel 26:20 é uma palavra de consolo, bem no meio de tantas advertências. E fala mais, colocarei beleza na terra dos vivos. Ó Pai, é tão bonito aqui, tudo aqui é perfeito e bonito, eu continuarei a chorar. Quem não vai chorar lá? Todo mundo vai chorar, viu? Logo senti uma mão na minha cabeça e ergui os olhos. E quem é? O nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Senhor Jesus. E Jesus disse, estou aqui, Erin, eu estou contigo. Eu estou sempre onde você está, ou seja, os filhos dele ao redor do mundo. Eu vejo tudo o que aconteceu, eu não te esqueci, não tenha medo, eu não terminei. Para os novos, essas mensagens para Erin é para os filhos e filhas do Senhor ao redor do mundo, tá? Enquanto você pensa que sou inativo com base no que você vê como minha inação, posso garantir que vejo todas as coisas, o Senhor falou. Eu não participo do mal. Erin, eu criei você e aqueles a quem chamei, tá? Aqui está ele especificando mais, por um tempo como este é o tempo da grande separação.
Há uma guerra no céu acima de você que você não pode ver no físico. Essa guerra é bem forte, ela é bem real e ela está acontecendo e de vez em quando cai, o maligno vem alimentar os irmãos. Eu mesmo estava no sofá ontem ouvindo meu ouvido, brrr, assim mesmo, sabe? Brrr, aí parou. Sabe, o maligno está ao redor, o Senhor deixa isso acontecer. Para você saber, como Erinho falou aqui, para lembrar que está havendo uma guerra por você no céu, tá? É um refinamento que o Senhor falou, está dando para a gente. A você foi mostrada que esta guerra estava chegando anos atrás. Você também testemunhou o livro das blasfêmias contra o Senhor. Este é o oposto do livro da vida. Então tem dois livros, tem o livro das blasfêmias e o livro da vida. Você foi forte o suficiente para derrotar a serpente na escada com a espada da verdade. Agora você está testemunhando o resultado de homens e mulheres atingidos por demônios e usados como armas sobre o povo das nações. Tá? Então aqui está a loucura que você vai ver acontecendo, vai ser coisa incrível mesmo, o que as pessoas vão começar a fazer. Agora mesmo eu liguei no rádio e vi que teve 20 pessoas baleadas na cidade de Chicago, o maior tiroteio do mundo, muita gente morta em todo canto. Embora tenha sido sutil no começo, agora é mais gráfico. No entanto, a maioria dos que não estão acostumados a essas exibições está em choque e negação. E Erin falou, é essa separação das ovelhas das cabras. Eu tive de parar lá isso aqui, ovelha e cabra. Falei assim, eu não estou acostumado assim com esse nome em português, né? Aí entrei na Bíblia, realmente ela fala bode lá, né? E eu perguntei, foi quando eu peguei minha esposa, bode e cabra, não, cabra é o female do bode, e eu acho que é a comparação ovelhas em cabras. A gente presta muita atenção aqui, foi isso aqui que eu achei muito interessante, porque você pensa, quando o senhor fala fazer, você ouve na religião, quando é falado das mensagens, eu vou separar as minhas ovelhas, de alguma forma vem na cabeça que o Senhor está separando as ovelhas do inimigo. Né? Realmente isso veio na cabeça. E isso aqui foi muito interessante de valer aqui agora. Aqui está realmente, para mim, o Chandler, que eu aprendi tanto aqui, é o seguinte. Olha o que o Senhor Jesus falou. Não. Quer dizer, não é a separação das ovelhas das cabras. Pense nisso como uma demonstração da separação das ovelhas dos lobos. O que você está testemunhando são lobos famintos ultrapassando as ovelhas e outras presas fracas preparadas para devorar. Eu permiti isso porque estou testando o coração dos homens. É um teste antes do julgamento. Então aqui a gente, ele está realmente movendo os que são deles e os que não são. Presta atenção no finalzinho aqui. Erin falou, Senhor, o julgamento não chegou? Não. Então aqui está a resposta de tanta gente que tem aí no YouTube. O julgamento está aqui, o julgamento chegou, tá. Aqui está o seu próprio Deus Jesus falando que não e chegou ainda, tá? Claramente não tem mais o que discutir. Tantas mensagens, aqui está. Não começou ainda. Esta é uma demonstração pública de permissão para revelar os verdadeiros corações daqueles que se rebelam. Aqueles que não apreciam o mal e são capazes de orar por discernimento e sabedoria, recebem então essa verdade, mesmo quando não gostam dessa verdade. Corações rebelados. Aqueles que oram e se opõem a essa onda do mal e não se unem a ela serão protegidos. Quanto aos que ouvem mentiras e optam por acreditar que essas mentiras sobre a verdade terão sabedoria removida. Isso aí é o pessoal que, como a gente sempre fala aqui, né? O pessoal que sabe que é mal e mesmo assim está seguindo o conhecimento. Eu já ia falar, na Bíblia fala assim do pessoal que tem até, diferente um pouco disso aqui, né? Até se animam com o desastre das outras pessoas, né? O pessoal fala, você tá animando com o desastre dele? Então agora você vai pegar o mesmo desastre.
né? O Senhor é um Senhor justo. E aqui são pessoas que realmente não estão querendo acreditar. Erim falou, sim, isso é semelhante à sabedoria que será provada correta por suas ações, como está escrito em Provérbios. O Senhor falou, sim, agora Erim, eu sei que você está perturbado e triste, contudo você ensinou a seus filhos que a minha palavra, a minha verdade, é uma lâmpada para os pés deles e uma luz para os caminhos deles. Isto é muito bom, em contraste, os filhos da rebelião, tá? Então aqui já são outros filhos, operam nas trevas, na sombra do príncipe da perdição, que está chegando aí. Não caia em suas armadilhas, pois esses são os caminhos para Sheol, ou seja, para o inferno. Erim, acabei de lhe dar um sonho do que está por vir na maior cidade do país. No entanto, você deve saber que isso é para mais tarde, não agora. Então ele está falando aqui do sonho da cidade, da grande cidade. Aqui está umas coisas que eu falo para vocês, para pegar o maligno, tá? Para pegar o maligno, as mentiras que ele fala, quando ele faz as mensagens, o Senhor não entra, muito raro ele entrar em nomes de coisas, de cidades. Muitas mensagens eu vi, irmãos, sabe? Com todo, é claro, com todo desejo, com toda, pensando que é do Senhor realmente, pensando bem. Isso vai acontecer na Quênia, isso vai acontecer no Paraguai, isso aqui vai acontecer no Brasil, isso aqui, não vem, muito difícil, tá? Muito difícil vindo do Senhor. Não estou dizendo que não é necessariamente, mas você vê aqui um pouco do seu Deus que fala, que ele está falando da maior cidade do país. Ele poderia ter falado Nova York, mas não falou, tá? Então, só abre o olho, então, quando isso acontecer, né? Erim falou, mas Senhor, Nova York já está caindo, já não caiu. Jesus falou, não, Erim, ainda não é a hora. Muitos vão sair primeiro. O que você está testemunhando lá hoje, os princípios, os problemas, você está vendo os frutos do espírito da rebelião em lugares costuraram o mal. Vamos também falar sobre crianças pequenas que são destruídas pelo mal, né? Erim, eles estão instantaneamente aqui comigo, aborto, né? E as crianças pequenininhas, realmente muito triste, sinceramente. Quando eles chegam aqui, eles dormem como filhotes nos braços dos anjos. Lindo, né? Eles estão instantaneamente com o Senhor quando eles são matados aqui na terra, né? Uma coisa você pensa, uma coisa triste, outra coisa boa, mas é muito triste, né? É muito triste realmente. Mas aqui ele está no final das histórias, ele está no braço do Criador deles, né? E dorme tranquilamente nos braços dos anjos. Lindo. Eu não tenho mais medo, eles não têm mais medo ou ameaça. A cornija de lareira é de paz aqui. Eles riem e têm tanta alegria aqui. Não há dúvida, né? Não há ninguém aí que duvida da felicidade que existe no céu, né? Erim chorando de felicidade com a notícia, Senhor, obrigado. Obrigado, sim, obrigado, Senhor, por isso. Jesus falou, agora, Erim, você deve se lembrar que não há ninguém que não esteja ao meu alcance. No entanto, nem todos que eu alcanço e chamam se voltam para mim. Aqui é a tristeza já das coisas acontecendo. Ele vai falar mais sobre isso. O ódio deles os consome. Então, o Senhor chama gente de ódio, né? Mas os ódios deles estão consumindo eles. A amargura os segue e eles não conseguem liberar disso. Eu sou a luz do mundo para aqueles que andam nas trevas. No entanto, muitos preferem permanecer onde nada lhes é exigido. Então, aqui, muitas pessoas, o Senhor está falando aqui, que não querem mudar. Eu mudo, mas eu tenho que fazer isso, então não vou fazer não. Uma vez eu falei na igreja aqui, eu vi essa palavra na cabeça, que é amor sem sacrifício. Eu falei isso, pastor, uma vez. O pessoal quer ter amor, mas sem sacrifício. É isso que ele está falando aqui. O pessoal quer ter amor, mas sem sacrifício. Ou seja, nada lhes é exigido. Se eles tomassem a minha mão, eu os levaria das trevas para a minha luz da salvação. Erim falou, isso é triste quando são as ovelhas. Quem são as ovelhas
e as cabras. Elinha, ela... Vocês vão acompanhando uns anos, as perguntas dela é bem certeza, né? O Senhor falou, eu sou o pastor e cuido das minhas ovelhas. Quando ligo, elas vêm. Quando eles clamarem, eu os regatei. Aí a Elinha brincando falou, bah! É ovelha, né? Eu tentei o meu melhor para parecer uma ovelha chamando. Eu estava rindo. Jesus riu, né? Claro, riu muito. Assim, mais preciso que você saiba que é mais do que isso. Você não é apenas parte de um rebanho, você é minha noiva. Então, aqui está, tá? Há uma diferença, não que a gente fica por aí se gabando, eu sou isso, eu sou aquilo, porque a partir do momento que você faz isso, você se desqualifica do seu próprio cargo, né? Mas o Senhor tem essa diferença entre os filhos dele e a noiva. Vamos continuar a ver o que ele fala. Você não é apenas parte do meu rebanho, você é minha noiva ou remanescente. Isso é diferente. Quanto às cabras, elas gostam de pendurar as ovelhas e enganar o rebanho. As cabras são teimosas. Presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é interessante, comecei a aprender agora. É interessante, a gente não pensa tanto sobre isso. Ele não está falando dos lobos. Tá? Porque os lobos, simplesmente os lobos, não é parte do rebanho dele, tá? E os lobos estão lá para devorar as ovelhas e tudo, etc. Ele está falando das cabras, ou seja, aqueles que estão ali no meio dele, mas não são 100% dele. Tá? Você vai ver ele falando isso aqui. Ele já começou a falar, ó, as cabras são teimosas. Ou seja, há um grupo de pessoas com as ovelhas, e esse grupo de pessoas estão com Jesus, mas não estão 100% com ele. Eu acho que esse grupo de pessoas, que ele está chamando esse grupo de pessoas de cabras. E ele fala mais, aqui está, uma das coisas das cabras, elas gostam de pendurar as ovelhas e enganar o rebanho. Sim, certamente que não há dúvidas, você é velho igual eu. Você já viu coisas assim, a gente mesmo, cristão, e não é necessariamente um lobo, mas está ali no meio das ovelhas, causando certos transtornos, certas confusões. As cabras são teimosas, continuando, por serem independentes. Aqui está o problema das cabras, tá? Aqui está o problema das cabras. Toda pessoa que começa a pensar por si só, tá? Eu sou o João, as coisas que eu falo é as coisas que eu tomo decisão. Eu tenho muita conversa aqui em casa sobre isso, tá? Ensinando meus filhos a não confiarem nas decisões dele, no coração deles. Eu tenho muito me sobre isso. Não é de jeito nenhum uma conversa fácil. Quando você começa a pensar independentemente, o Senhor fala autossuficiente, não precisam de um pastor. Para dar um exemplo para vocês, eu estava há 30 anos atrás, um dos maiores amigos meus na igreja, ele teve um bife com o pastor, aí começou a faltar um sábado, não ia para a igreja, aí faltava um sábado, aí faltava 3 sábados, etc, etc. Aí ele começou a falar coisas. Isso aí era gente que era até um ídolo para mim na igreja, né? Ele jejuava 3 vezes por mês, sabia muitas escrituras, acordava às 5 horas da manhã para ler a Bíblia. Ele era um ídolo para mim, né? E teve esse bife, ele começou a se distanciar. Aí eu já comecei, quando ele pintava na igreja, eu ouvi ele falando, meu contato é direto com Deus, não através do pastor. Achava aquilo tudo tão estranho. Aí ele começou a aparecer, e daí num dia ele começou a falar que ele não precisa vir na igreja mais, porque, isso 30 anos atrás, né, 30 ou mais, porque ele ia adorar o Senhor em casa. Quer dizer, tudo legal, mas muito estranho, né? Aí de repente um dia ele simplesmente saiu do mapa, desligou de tudo. Ouvi dele há muito tempo atrás, depois disso, que ele se tornou um homossexual. E tudo começou através dos pensamentos independentes, através dos pensamentos autossuficientes. Ele não precisava mais de ninguém, ele não precisava, esse pastor, claro, está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele não precisava de ninguém
para conversar. Tudo que ele sabe, a resposta de todas as coisas está no coração dele, ele sabe de todas as respostas. Muito, gente, quando você tem esses pensamentos, tá? Quando eu vejo esses pensamentos em mim, tá? O seu coração é fraco acima de todas as coisas. Tá? Não confia na sua mente, não confia no seu coração. Ponha tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele sabe, Ele é a única coisa, ele é mais garantido, gente, você ficar do lado dele, dar tudo para Ele, do que você querer pensar em qualquer coisa que vai acontecer no final do tempo. Tá? Pega um dia após dia, aquele João, o que você vai fazendo? Você está na mão de Jesus, Jesus que fazer, Ele vai me levar, tá? E o que acontecer, aconteceu, porque Ele pensa em você mais coisa que você mesmo, né? O Senhor fala mais sobre as cabras. Elas também gostam de escalar colinas e são elevadas. Quer dizer, as cabras gostam de se sentir a atração, né? A atração de tudo. Elas, então, desfrutam de sua elevação, embora ainda sejam úteis para mim, não têm utilidade para mim. Muito triste, né, gente? Muito, muito triste. Aqui está seu Deus falando, tá certo, você é meu, você vai morar no céu comigo, mas eu não tenho nada para fazer com você, ou você fazer para mim. Muito, muito triste mesmo essa frase aqui. Você não tem autoridade para o Criador, para o teu Pai. Ele não trabalha com você, com essa pessoa. Então, sim, aqui está o perigo de você estar entre as ovelhas, de você ser a cabra e você não ter utilidade para o seu Senhor. Triste isso, né? Sinceramente. Tem mais ainda. Esse vai ser um pouco longo isso, tá, gente? Então, uns pontos muito bacanas aqui. Esse foi uma ótima descrição, obrigado, Senhor. Então, Jesus continua. Eu poderia falar durante dias sobre cabras, quer dizer, tem muito para falar sobre cabras, né? Pois em sua vida você conheceu muitas. Em breve você será um tópico muito grosseiro para as cabras. Isso aqui são gente no seu meio, não os lobos, mas gente cabras, gente que acredita em Jesus. Aqueles que são cabras proclamam muitos milagres que realizaram em meu nome. Elas vão falar de si mesmo em terceira pessoa. Ele sorriu para mim e fará isso ao da cena. Entendi isso aqui. Elas usarão 5 palavras para dizer o que poderia ter dito em apenas uma palavra. Quer dizer, ela ainda faz milagre no Senhor. Você vê aqui que o Senhor está muito triste com as cabras. Ele fala mais. Embora estejam distante de mim, serão eloquentes com suas línguas persuasivas. Elas, então, aqui está, elas estão distantes dele. Acredita nele, tá? As cabras acreditam no Senhor, mas estão longe dele, né? Elas estão no púlpito, elas estão dando sermão no domingo e declaram que elas mesmas venceram o câncer, não dando bênção ao Deus que teve piedade deles. Para aqueles que sentem que podem salvar-se do câncer, além de mim, certamente não precisam de um verdadeiro Salvador. Ele balançou sua cabeça, tipo assim, né? Balançou a cabeça. Então, muito, muito triste para o nosso Senhor, tá? São gente, realmente, são pessoas que, e é uma coisa muito boa, que eu não conheço ninguém, pode ser eu, que são pessoas que acreditam no Senhor, mas não está chegado nele, né? Não está chegado no Senhor, mas acredita no Senhor, acredita que Ele é o Deus, o Criador, mas não está com Ele de uma maneira que Ele não tem nem utilidade para eles. Continuando, então, ele fala, em você temerá e enfurecerá as cabras, gente do seu meio, quando as ovelhas forem reunidas para mim. Você será odiada por mim ou por minha causa. No entanto, muito mais serão salvos, porque eu lhe enviei. Agora vamos reunir algumas ovelhas. Quanto às cabras, cabras serão cabras. Muito, muito, muito triste isso que o Senhor está falando aqui. Ele está falando de gente no meio cristão,
a gente que está tão longe dele, acredita nele, mas está tão longe dele que o ato de rebeldia deles, o ato de autossuficiência, eu sou o que eu sou, escuta o que eu tenho que falar, que eu sou o rei da verdade, chegou a um certo ponto que eles não ouvem, não respondem ao chamado do Senhor. Então, muito, muito lá, né? As cabras serão cabras. Eu acho que o Senhor está falando aqui o seguinte, que elas são muito, mas muito difícil de mudar. Tá? Quando você fala assim, dessa forma, as cabras serão cabras, quer dizer, muito, muito, muito difícil, não impossível, mas muito, muito, muito difícil para essas pessoas mudarem. Então, tão longe do ego, está tão grande o ego da pessoa, autossuficiência, autoestima, eu sou o rei da verdade, que o Senhor nem consegue alcançar elas, porque as cabras, sentem que não há necessidade de um Senhor ou de um pastor. É exatamente isso que ele falou aqui, não é verdade? Aqui está, certamente não precisa de um verdadeiro Salvador, Elas realmente pensam isso. Senhor Jesus, eu acredito no Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, tá? Mas o coração está longe, 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 e elas não pensam nem em chamar o Senhor para nada. Continuando, o Senhor fala assim, assim não se preocupe com aqueles que estão isolados, como o senhor idoso que você viu recentemente na reportagem, no subsonho dela. Eu tenho um coração para aqueles que estão isolados, eu ainda alcanço aqueles que estão sozinhos. Não se preocupe, por muitos deles serão chamados. Agora venha, vamos ter um pouco de alegria. Sim, Senhor, vamos deixar o mundo para trás. E o Senhor falou, não. Tem muita gente aí que tem que resgatar, né? Ele rindo, é claro, o Senhor sempre rindo aqui. Não, Erim, não posso fazer isso. Ele então sorriu, é hora de algumas reformas. Isso eu posso fazer. No entanto, por enquanto, trabalharemos em algumas mudanças. Venha, peguei a mão dele e continuamos pelo caminho e o sonho acabou. Eu te falei para você que ia ser lindo, maravilhoso essa mensagem do Senhor. Então aqui está, a gente vou colocar no nosso site, osmisseriodeus.com, e você pode ir lá, tá? Vai estar aqui para os novos, na categoria de Erim Alicer, vai estar lá, tá? Tá bom, eu já comi muito do seu tempo aqui. Umas coisas, se você perguntar rapidamente, assim, uma pergunta bem rápida, como que eu posso fazer para não ser uma dessas cabras? A resposta minha aqui de imediato seria, seja humilde. Completamente humilde, porque o humilde está sempre procurando o Senhor para as respostas. O humilde não confia nele, o humilde não confia no coração dele, o humilde não confia no cérebro dele, e o humilde reconhece o erro baseado no Senhor. Então, humildade, eu seria assim, falando aqui rapidamente aqui para vocês, tá? Um forte abraço a todos vocês, que a paz e o amor do Senhor esteja sobre todos vocês aí ao redor do mundo. Na glória e na graça do nosso Senhor e a glória do nosso Senhor somente. Tchau, tchau, gente.